Podemos começar, professor? Sim, vamos lá. Primeiramente, queremos agradecer a presença da Gabriela, que tirou esse tempinho para disponibilizá-lo, né, para estar dialogando com todos nós. Primeiramente, né, em nome de toda a comunidade escolar, do nosso trio gestor, né, da pessoa da professora Gisele, professora Leuana e professora Socorro, queremos agradecê-la, né, e parabenizar os clubes, né, na pessoa dos seus presidente e vice-presidente, né, o nosso clube de jornal Aprendiz e o de robótica, né, e estamos aqui aptos para ouvir essa experiência vasta da Gabriele, né, que é a melhor pessoa para falar de si mesmo. E vou deixar você se apresentar, Gabriela, né? Fique à vontade, né? E faça a apresentação. Então será um momento que todos os estudantes, né, possam trocar essa experiência, possam depois fazer perguntas para você. Então, nesse primeiro momento, vamos deixar você falar, ou seja, nos contar a parte inovadora, né, do que se tem feito, pensado em meio ambiente e inovação, tá? Então, a palavra está com você. Fique à vontade, sinta-se bem-vinda mais uma vez. Tá bom, obrigada, professor. Capaz, então, eu me apresento rapidamente e vocês começam as perguntas, pode ser? Aí assim a gente vai pegando a dinâmica da conversa. Pronto, pode ser tudo assim? bem. Pronto. Pode sim. Tudo bem, perfeito então. Então, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, primeiramente. Eu sou a Gabriela Domingues. Eu já trabalho com desenvolvimento organizacional no geral, desenvolvimento de negócios há mais ou menos 8 anos. Eu não comecei trabalhando com startup a vida toda, certo? Assim, no começo da minha carreira, eu trabalhei numa empresa muito grande, né? Fora do país. Seria a Ambev aqui no Brasil, mas era fora do país. A Ambev todo mundo conhece, né? E aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento organizacional dentro dessa empresa. Antes de trabalhar, de ter uma experiência profissional, ainda quando eu estava finalizando, quando eu estava começando a faculdade, esse período da faculdade, eu tive a oportunidade de ser fundadora de uma ONG chamada IESEC, que é uma ONG de desenvolvimento de liderança jovem, da IESEC São Luís. Então eu fundei com outros amigos, fui convidada, na verdade, para fundar essa organização junto com eles. Então a gente fazia intercâmbios e a gente trazia intercambistas de um lugar para outro, de vários países, para poder desenvolver as nossas capacidades de liderança jovem, porque além de fazer esses intercâmbios, a gente também trabalhava toda a parte de gestão mesmo, de empresa, ali dentro da organização. Foi por causa justamente dessa organização que eu me mudei para fora do país. Eu morei no México. Eu dava aula voluntária tanto numa escola de meninas lá na cidade do México, uma escola de balé, e também fazia uma pesquisa para uma universidade lá do México, a Universidade Pan-Americana. Voltei para o Brasil, decidi morar fora de novo, também por causa dessa organização. Aí me mudei para Buenos Aires, que aí foi de fato o lugar onde eu morei muitos anos, e foi quando eu comecei a minha carreira trabalhando com negócios mesmo. E foi morando fora e dentro da empresa que eu estava morando, que eu comecei a aprender mais sobre desenvolvimento de negócios, e principalmente desenvolvimento de startups, certo? Uma coisa que acaba acontecendo muito, né, é que a gente acaba aprendendo que quando a gente vive nesse contexto de desenvolver negócios, com foco em tecnologia, que é o que é uma startup, né, é um negócio que tenha um modelo de negócio que seja rápido, que seja escalável e que tenha base tecnológica. E a partir disso, você seja capaz de criar um produto ou um serviço que
solucione um problema, uma dor de um consumidor. E isso é diferente de criar um negócio tradicional. Então, quando eu comecei a entender isso, eu percebi que isso era muito interessante na minha vida mesmo. Sempre, durante toda a vida, eu sempre trabalhei e sempre gostei de me inserir no contexto ambiental, só que isso sempre foi uma coisa que era segundo plano, de certa maneira. Eu estava fazendo uma carreira e estava desenvolvendo atividades e tudo. Até que chegou um momento que eu tive um estalo, continuava trabalhando na empresa, estava bem feliz, inclusive. Eu tive um estalo e decidi criar uma startup. E foi aí que eu comecei a criar a minha própria startup, a minha primeira startup, que tinha o nome de Rock. A Rock, ela inicialmente tinha o objetivo de criar materiais de energia limpa para solucionar problemas específicos de certas comunidades. Por causa da Rock, por causa desse projeto, né, tanto eu quanto a minha equipe, nós fomos selecionados para a Singularity University, que é a universidade da NASA, fica em São Francisco, né, nos Estados Unidos. A gente foi selecionado para isso, e eu acho que foi daí que os meninos devem ter conhecido um pouco da minha história. Eu acho que ele veio daí porque eu acabei fazendo uma campanha de financiamento coletivo, porque o processo inteiro ele era bem caro, eram uns $18 mil mais ou menos, e eu não tinha todo esse dinheiro guardado, né? Então, assim, era muito dinheiro. E aí eu fiz esse financiamento coletivo, acabou aparecendo em vários lugares, sabe, em muitos lugares mesmo. Várias pessoas ajudaram, só que a gente não conseguiu todo o dinheiro. E como a gente não conseguiu todo o dinheiro, a gente avisou para as pessoas, né, agradeceu, e utilizou esse dinheiro para fazer o protótipo, né, o protótipo da Rock. A gente, quando vocês podem ir pegando essas coisas que eu estou falando, porque eu não sei que tanto vocês sabem das nomenclaturazinhas e tudo mais, mas aí se tiver dúvida, Gabi, o que é um protótipo? O que é startup novamente? Tudo, eu posso ir explicando para vocês. Mas aí o que aconteceu foi que a gente pegou o que a gente tinha recebido como de dinheiro, criou o protótipo. O protótipo ele se tornou um protótipo funcional. Só que, como qualquer outro negócio, a gente viu vários desafios, e um desses desafios foi o desafio financeiro, porque era um produto que era um pouquinho mais caro do que o normal. Até o protótipo era um pouquinho mais caro que o normal. Então, agora, nesse momento, a Rock ela continua aberta, só que a gente está no processo de patente desse produto. Por isso que eu estou falando produto, eu não posso dizer exatamente o que é, mas a gente está nesse processo de patente de produto justamente para conseguir fazer o financiamento, o funding, pedir, né, o valor necessário para poder continuar desenvolvendo o produto, porque se trata de algo com foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é um pouquinho mais complexo e que, de certa maneira, se conecta um pouquinho com o clube de robótica, por exemplo. A gente sabe que, diferente de um software, né, assim, quando a gente trabalha robótica, né, a gente trabalha tanto software quanto hardware, né? Ou seja, o que é software? Em linhas gerais, é o programa que está por trás do robozinho, né? O robozinho é o hardware. Então, as duas coisas elas têm que caminhar juntas. Só que, geralmente, o software ele é um pouquinho mais barato e ele pode ser feito mais escalável, mais rápido. E o hardware, o robozinho, geralmente é mais caro. Geralmente é um pouquinho mais difícil. Então, é muito importante que a gente tenha na cabeça, não para se perder e para deixar de fazer algo, mas para a gente entender o que é que dá para fazer primeiro e o que é que dá para fazer depois. E eu acho que isso foi um aprendizado muito bonito na minha carreira. Eu aprendi que tinham coisas que eu poderia fazer primeiro e tinha coisas que eu só poderia fazer depois. Que eu precisava de patente para umas coisas e para outras coisas não. Certo? Então, esse é um dos desafios de trabalhar com hardware, com robótica, por exemplo. É um desafio que todo mundo que estiver trabalhando com isso, ele sempre vai cruzar. Sabe? De uma forma menor ou maior, sempre vai cruzar. Hoje em dia eu estou morando aqui em São Paulo, para poder fechar, já estou falando muito. Eu estou morando aqui em São Paulo. Eu sou gerente de conta do Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo, é o IPT.
Sou responsável por um programa de inovação aberta aqui para o governo do estado de São Paulo. E estou trabalhando no time da iniciativa da criação da Silicon Valley brasileira. Ou seja, basicamente a ideia é criar um distrito de inovação aqui nessa zona paulista, para que qualquer pessoa, não só paulistas, não só gente de São Paulo, qualquer pessoa que quiser aprender mais sobre desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de software, de hardware, que queira aprender mais sobre desenvolver uma empresa, uma startup, possa beber dessa fonte e aprender disso, certo? Então, é um projeto super ambicioso, não é um projeto para terminar agora, no final do ano, né? É um projeto super ambicioso, que conta com várias pessoas trabalhando juntas. Mas, nesse momento, eu estou aqui trabalhando nisso, trabalhando com a minha startup e, obviamente, também vendendo, de certa maneira, gerando conteúdo e vendendo, de certa maneira, a cultura oceânica, o foco em Clean Tech, em Green Tech, que são todas coisas importantes para o nosso desenvolvimento. Hoje, a gente tem que olhar a tecnologia e o papel da tecnologia como um suporte para melhorar a vida das pessoas e fazer com que o nosso mundo seja um lugar melhor. Fazer tecnologia, eu não acredito que fazer tecnologia é uma coisa vazia, nem quando é uma coisa simples, nunca é vazio, porque por trás sempre tem um trabalho de desenvolvimento. E quando tem um trabalho de desenvolvimento, às vezes uma coisa que serviu para um propósito pode virar outra coisa que pode ser super interessante para várias outras pessoas. Então, nunca é vazio, só que é muito mais legal quando a gente cria coisas com propósito social, ambiental e responsável muito mais forte, certo? Então, em linhas gerais, é isso, né? Assim, a minha experiência atual. Então, eu estou todas nessas várias frentes aqui, trabalhando nesse momento e super ansiosa para escutar as perguntas de vocês e responder, obviamente. Gabi, mais uma vez agradecido, né, essa experiência vasta, que tem muitos a nos ensinar com sua experiência, né? E fica para o clube de robótica, né, a parte dos protótipos, o que eles vão ainda ver pela frente. É um clube que está dando seus passos iniciais, né? Então é uma área bem interessante, e poder ligar com o meio ambiente se torna maravilhoso, né? Então, Arari é uma cidade ribeirinha, né, no qual o rio Mearim passa pela cidade, e tem influência também de maré, né? Aí, no caso, tem essa parte da ambiental, no qual você já tem experiência, que é com a parte oceânica. A gente já vê a questão da degradação de plásticos, né, nos oceanos, que estão aumentando bruscamente, né? E com isso as pesquisas também estão triplicando, né, para salvar a vida marinha e tentar reeducar o ser humano, né, que é uma classe, acho que mais difícil de se lidar, né, que esqueceu o quanto o meio ambiente chora e implora por atenção, né? Ele traz aí vastas consequências visíveis para nós, né, enquanto sociedade. Eu quero deixar os meninos à vontade, tanto do Clube de Robótica quanto do Jornal Aprendiz, e para fazer as perguntas para a Gabi. Fiquem à vontade, desde os termos técnicos ao qual não tenham entendido alguma palavra, né? Desde do objetivo de uma startup. Então, enfim, ficam à vontade. Esse é o momento que nós temos para dialogar. Não é todos os dias que nós vamos ter Gabi né, próximos, assim, ao mesmo tempo distantes, mas unidos pela tecnologia. Então, ficam à vontade. Bom, boa tarde. Boa tarde. Atualmente, né, nos noticiários, está sempre em pauta a questão do meio ambiente, em relação às queimadas, aquecimento global. E, em contrapartida a isso, está crescendo cada vez mais o número de empresas que se comprometem com o meio ambiente e a sustentabilidade, através de produzir indústrias, né, que podemos dizer mais naturais. Você acha que essas atitudes dessas empresas
podem reverter o quadro insustentável do planeta hoje, ou precisam ainda de um apoio maior, como o da população? Bom, Afonso, assim, primeira coisa que é muito importante que a gente entenda é que a natureza, ela sempre se renova, sabe? No final do dia, nós, seres humanos, a gente às vezes acredita, assim, óbvio, o nosso impacto ele é muito grande, porque quem está causando tudo isso, a natureza, somos nós, certo? Só que no final do dia, a natureza, ela sempre tem uma capacidade de se renovar. Então, por incrível que pareça, nenhuma situação, ela é irreversível, tá? Nenhuma situação, ela é irreversível. A gente só não pode deixar que as coisas, elas avancem para tal ponto que a reversão seja quase impossível, certo? Mas nenhuma situação, ela é irreversível. Isso não significa que a gente tem que se animar e achar tudo uma maravilha, porque não? O primeiro ponto dessa história toda é que, assim, como hoje eu enxergo as coisas e como eu vejo o papel, por exemplo, dessas empresas que você está me perguntando. A gente tem que entender que tudo faz parte de um sistema integrado. Não é só a empresa que tem que fazer uma ação de desenvolvimento, de recultura, de meio ambiente. Nem só sou eu que tenho que deixar de consumir plástico na minha casa, nem é só o governo que tem que proibir o canudinho dentro da lanchonete. Não é só um ou outro. O movimento ambiental é um movimento de is e não de ous. Então, quando a gente entende essa dinâmica, a gente vê que, por exemplo, vou dar o exemplo do plástico, tá? No caso do exemplo do plástico, a gente tem uma cadeia de situações que acontecem hoje no mundo. A proibição do canudinho, por exemplo. Gabi, isso você é a favor, você é contra? Eu nunca vou ser contra uma ação que faz bem para o meio ambiente, nunca. Só que essa ação isolada, ela não significa muita coisa, certo? É boa, é ótima, mas eu fico pensando, além de proibir o canudinho, também não deveria haver a proibição para a produção do canudinho, porque o canudinho não deixou de ser produzido. Ele só não está sendo consumido, mas ele está sendo produzido. A indústria de canudinho, ela continua fazendo canudinho. A indústria de copo plástico, ela continua fazendo o copo plástico, certo? Então, assim, as produções, elas não param. Somos nós que não consumimos. Gabi, mas se a gente não consome, a gente não gera demanda. Logo, essa indústria cai, correto. Só que para que isso aconteça, tem que ser um movimento extremamente massivo nosso. Sabe? É assim, eu não vou mais usar isso de jeito nenhum, em nenhuma situação, em nenhuma hipótese. Todas as pessoas do mundo decidem que não vão fazer mais. Aí sim, você derruba essa parte da indústria. Só que enquanto isso, você tem o processo de conscientização da própria indústria. Hoje o que acontece, pessoal, é que assim, existe uma grande pressão em alguns países. O nosso país, infelizmente, ainda não é um país que pressiona de forma veemente esse tipo de coisas dentro da indústria. É muito mais um movimento industrial próprio do que uma pressão governamental nesse caso, certo? Então, nesse caso aqui, o que acontece é que a gente tem um movimento claro de trabalhar melhor os recursos que existem dentro da indústria para trazer uma mensagem positiva para esses consumidores, que gera obviamente, além da mensagem, gera produtos sustentavelmente melhores, mas, além disso, também gera uma boa imagem para a empresa, sabe? É importante que a gente perceba que sempre existe um interesse muito bom e muito positivo, mas também existe o interesse publicitário por trás disso, certo? Então, assim, a linha entre um termo que se chama greenwashing, que significa basicamente lavagem verde, sabe, lavagem cerebral? É como se fosse uma lavagem cerebral verde.
A linha tênue entre eu estou fazendo uma coisa positiva, porque eu quero fazer uma coisa positiva pelo mundo, e eu estou criando uma campanha verde para as pessoas acharem que eu estou fazendo uma coisa positiva pelo mundo, a linha ela é muito tênue. E é muito importante que a gente seja crítico para entender se é uma lavagem cerebral verde que estão tentando fazer em mim ou se é uma coisa de verdade. Aquele canudinho de metal que venderam não sei onde, se ele vem empacotado com plástico, qual é o sentido disso, sabe? E, ao mesmo tempo, a gente está num período de pandemia, o plástico ele se tornou muito necessário, A gente precisa dele para várias coisas. A gente não pode demonizar ele da forma que a gente estava, porque a gente tinha outras prioridades na cabeça. Então, como é que a gente vai fazer para reverter essa situação de outras formas? Então, assim, a discussão é muito ampla, tá, gente? Se eu for entrando em capas e capas e capas, eu não saio dessa pergunta. Mas, basicamente, se vocês conseguirem perceber, existe uma grande importância de que todos os atores eles caminhem juntos. Se um fizer uma coisa e o outro fizer outra coisa e ficar trabalhando no ou ele, ou eu, ou nós, ou não vai dar certo. Porque para a causa ambiental isso não dá certo, tá? Obrigado, Gabi. Afonso, você tem mais alguma colocação sobre a pergunta? Não, eu vou passar agora a fala para Viviane, que ela também tem algumas perguntas. Obrigado, Afonso. Olá, Viviane, fique à vontade. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa. Sobre energia elétrica, ela é uma necessidade do ser humano e todos nós precisamos dela, mas a maioria das fontes para obtê-la leva à exaustão dos recursos naturais. E, em sua opinião, qual seria a melhor fonte para obter a energia elétrica? Olha, Viviane, assim, se no mundo ideal a gente deveria ter só energias limpas, né? Mas uma coisa muito importante, nenhuma energia é 100% limpa, a não ser a luz do sol. A luz do sol, ela é a única que é 100% limpa, tá? Então, assim, e a luz do sol, 6 da tarde, acabou, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem iniciativas, né, de criação de energia limpa, energia eólica, energia solar, energia maremotriz, né, que ela vem dos mares, ela vem do movimento das ondas do mar. Então, assim, a gente tem vários modelos super interessantes de energia limpa, inclusive é uma das minhas grandes batalhas é poder trabalhar e desenvolver energia limpa acessível, porque o que acontece hoje? É caro pra caramba, gente, é muito caro colocar um sistema de energia solar. Existem protótipos muito interessantes, várias pessoas, assim, da idade de vocês, tá, gente, assim, criando protótipos aí muito legais de energia solar, de energia eólica, mas ainda são protótipos, né, o processo, ele ainda é caro. Se eu for te dizer o que é melhor, sem dúvida, é a energia limpa. É a energia solar, energia eólica, energia maremotriz. Hoje, o que acontece? A gente tem as maiores fontes de energia, digamos assim, globais. São, primeiro, a energia hidrelétrica, né? Que é a energia que vem das barragens de água, a energia que a gente conhece, que abastece da maioria dos países, né? Digamos assim, que, se eu não me engano, é um pouquinho mais de 70%. Do abastecimento global, ele vem por essa fonte de energia. Uma outra fonte que se utiliza muito é a do carvão. Então, existe tanto essa energia hidrelétrica quanto essa energia do carvão. E as duas são extremamente poluidoras, as duas são extremamente complicadas, porque o processo para gerar essas energias ele é complicado. Nem se fala, a gente não vai nem falar de energia nuclear, né, gente? Assim, que essa daí essa sim é altamente complexa. É muito efetiva, mas é altamente complexa. Então, assim, hoje o que a gente tem é isso.
Só que se vocês imaginarem que o Sol, ele cobre o mundo todo. O mundo todo. Se a gente realmente utilizasse o potencial energético do Sol, um dia de incidência solar, um dia normal de incidência solar, é capaz de cobrir mais ou menos a capacidade energética de 1 bilhão de pessoas. Em um dia. Porque o Sol, ele toca em tudo. Ele chega de manhã, sai no final da tarde e ele está tocando em tudo. Então, sem dúvida, seria a melhor energia possível. Só que é cara, né? Então, hoje, uma das nossas lutas, ela tem que ser justamente para que a gente consiga trabalhar gradativamente a transição dessa, como é que eu posso dizer? Democracia energética. Porque para uma pessoa que tem muitos recursos, é óbvio que vai ser muito fácil para ela, que é criar uma casa off-grid, que a gente chama, que off-grid são essas casas que não dependem de nada, do tipo, tem energia solar, o sistema da água ele é por bombeamento do próprio poço, tipo, a casa produz tudo, você não tem que ter nenhum contrato com o governo para nada, sabe? Nenhuma empresa, você não paga para nenhuma empresa. Mas uma casa dessa é uma fortuna. Quem pode hoje em dia fazer isso? Uma porcentagem muito pequena de pessoas. E nem é isso que se espera agora. Mas como que a gente trabalha e desenvolve projetos, vocês que estão aí super jovens, cheios de vontade de aprender sobre desenvolvimento ambiental, como é que a gente trabalha projetos e como é que a gente desenvolve projetos para começar a fazer uma transição para uma democratização de energia limpa na cidade de vocês, por exemplo. Sempre que a gente for pensar nesse tipo de coisa, não pense no Brasil já inteiro, não, sabe? Vamos mudar o Brasil. Pense em mudar o bairro de vocês. Pense em conversar com os vereadores, o prefeito da cidade. Qual é o plano? Qual é o objetivo? No meu Instagram eu fiz eu coloquei todas as propostas ambientais de todos os candidatos a prefeito de todas as capitais do Brasil. E eu vi, assim, coisas absurdas, desde candidato que não criou nenhuma proposta e foi eleito, até candidatos que criaram propostas que você vê claramente que não são a prioridade da cidade no momento. Então, a nossa conscientização para trabalhar o desenvolvimento de um sistema de democracia sustentável é fundamental. Usem a voz de vocês para isso. Muito bom. Viviane, você tem mais alguma colocação sobre a fala da Gabi? Não, nenhuma. Acho que agora eu passo para a Gabi. Gabi, minha vice. Gabriela Soares. Olá, ela se encontra. Gabi Soares, fique à vontade. Seu microfone está desligado. Olá, Gabi, seu microfone está desligado ainda. Boa tarde. Boa tarde. A minha pergunta é: o que os governantes deveriam fazer para acabar com a poluição? Nossa, Gabriele. Então, primeira coisa que não é só papel deles, né? Gente, governante não vai sair, não sai só da cabecinha deles as coisas. A gente também tem que ter um papel super atuante, não no sentido de ficar colocando o dedo, né? Apontar o dedo nunca é bom para nada, em nenhuma situação, né?
Mas a gente tem que ter um papel atuante em entender primeiro qual é a minha demanda e o que é que eu quero, o que é que eu quero, o que é que eu sinto que pode ser melhor para Arari, por exemplo. O que é que eu sinto que, se a gente fizer dessa forma, a gente pode desenvolver. Qual é o maior problema ambiental de Arari, por exemplo? E por que eu estou falando especificamente de Arari? Porque, gente, a gente sempre tem que pensar primeiro, quando a gente desenvolve negócio, quando a gente faz projeto, a gente tem que sempre pensar primeiro na nossa comunidade. Aquilo dali, a gente melhora aquilo que a gente tem e a gente expande para outros lugares, sabe? A gente expande a nossa voz quando a gente é muito forte no núcleo. Poluição tem 1.200 poluições, tá? Porque, assim, a gente tem poluição plástica, a gente tem poluição do rio, do córrego que entra no rio, a gente tem a poluição do ar, a gente tem a poluição da água no geral. Sonora também é uma poluição ambiental, viu, gente? Carro de som aí, ó, no meio da rua. O impacto que isso gera, por exemplo, para a saúde mental das pessoas é muito grande, sabe? Então, no fim das contas, pensar de forma ambiental é pensar em todos integrados. Então, para que os governantes solucionem um problema de poluição, a gente está jogando uma responsabilidade que não é só deles. Eles são um instrumento, né? Só que o instrumento, ele não se toca sozinho, né? Para a gente comprar uma guitarra, a gente não vai conseguir, a guitarra não vai se tocar sozinha, a gente precisa tocar essa guitarra. O governante, ele funciona da mesma forma. A nossa cobrança tem que ser muito pontual e muito objetiva, dizendo, olha só, qual é a sua proposta para isso? Você foi eleito para isso? Você deu essa promessa? Como é que você vai cumprir? Quais são os principais problemas que eu estou vendo aqui na cidade? Eu vejo que tem um córrego aberto há tanto e tanto tempo aqui, e isso está causando um problema de poluição grave, que está gerando doenças extremamente complicadas para toda a população da cidade. O que é que vocês vão fazer para solucionar? Sabe? Imagina o prazer que vai ser no dia que vocês conseguirem cobrar veementemente e que a sua cobrança seja atendida de forma objetiva e clara, sabe? Então, assim, o problema de poluição geral é um problema de todo mundo. Todo mundo. O que a gente faz é cobrar governante para eles fazerem, certo? Mas é responsabilidade nossa também, além das empresas. Cobra governante, cobra empresa, cobra todo mundo puder cobrar. E se cobra também, principalmente, para fazer o certo, claramente, né? Excelente. Gabi, nós temos uma pergunta no chat, feita pela nossa professora gestora Leuana Oliveira. Ela pergunta o seguinte: Gabi, nossa cidade é bem pequena e boa parte da população tem trabalho informal. Quais iniciativas de geração de renda você nos sugere para esse cenário de pandemia que é ecologicamente viáveis? Olha, é difícil dizer para vocês. Eu não quero dar nenhuma alternativa porque eu não conheço qual é a base econômica de Arari, certo? Para dizer assim, olha, pensando na base econômica de vocês. Mas, por exemplo, pode ser interessante olhar dentro do contexto. Porque quando a gente fala sobre economia sustentável, ambiental, a gente fala sobre entender como que a gente utiliza os recursos de forma sustentável e inteligente e como é que a gente não acaba com eles, né? O que é que dá pra caramba em Arari, sabe? Qual é o recurso que vocês têm aí fácil? O que é que tá na mão de todo mundo, que é acessível? Ou então, olhem o contexto da cidade e vejam quais são os problemas ambientais que hoje a gente está enfrentando. Vou dar um exemplo para vocês. E eu não sei, gente, tá? Faz muito tempo que eu não vou na cidade de vocês, mas assim, por exemplo, não tem lixeira na rua. Isso é papel do governo? É papel do governo. Mas será que não tem como criar
uma empresa de lixeira e começar a oferecer um sistema de limpeza? Não sei, gente, sabe, assim, aí depende muito do contexto em que vocês estão vendo o contexto da própria cidade. Ou então, por exemplo, utilizando esses recursos que são bastante válidos, criar um sistema de venda sustentável em que não seja só uma pessoa se apropriando de todo o recurso, senão que uma parte faz uma coisa, outra parte faz outra. Por exemplo, dentro de um projeto de economia sustentável que eu vi muito bonito uma vez, tinha uma associação de quebradeiras de coco que as quebradeiras de coco faziam, né, faziam tanto a colheita quanto a melhora, né, da matéria-prima. Elas também criavam os produtos que iam desde comida até coisinha, né, de usar roupa, brinco, essas coisas. Só que não eram elas que vendiam. Era um outro grupo de pessoas da comunidade que vendia justamente para poder desenvolver esse ambiente sustentável. Hortas comunitárias. Existem hortas comunitárias? Quem tem horta, um pedaço de chão, um pedaço de terra, que queira vender o seu orgânico? Uma cooperativa, criar uma cooperativa de alimentos orgânicos, por exemplo, no meu quintal da pimenta, no teu quintal da cenoura, no quintal do outro da tomate, no quintal do outro da abacate. Vamos criar uma mini feira todo sábado para vender isso daqui que a gente tem para outras pessoas. Então, assim, não necessariamente você precisa pensar em soluções pontuais, mas é olhar o contexto que você tem no momento da cidade, dar uma olhada mesmo, estudar o problema da cidade e dizer, poxa, o que é que eu posso fazer que é rápido, que é barato e que eu consigo vender rápido, porém que eu não agrido o meio ambiente, sabe? Então essas perguntas são importantes para serem feitas, não necessariamente uma solução mágica, às vezes é uma solução tão simples quanto fazer uma feira todo mundo junto, sabe? Vai mais ou menos por esse caminho. Muito bom. Gabi, e no aspecto da robótica, o que você sugere que está em grande escala o crescimento, né, para auxílio, ajuda ao meio ambiente, dentro especificamente da robótica, em feiras que você já até participou, né, em eventos, enfim, outras startups, e você pode estar auxiliando o clube de robótica. Olha, tem, né, as áreas assim estão defasadas, então precisa-se um foco maior nesta outra área. Eu prefiro não responder essa pergunta para vocês. E por que isso? Porque o ponto principal de desenvolvimento de um projeto, no caso do clube de robótica, ou de uma startup, é que a gente tem que encontrar o nosso propósito ou o problema que a gente quer solucionar. Eu posso dizer para vocês, gente, foque em IoT. Porque, no fim das contas, é o mais fácil, é super difícil, mas dentro das tecnologias é a mais aplicável, mais rápida. Foco. Porque a IoT está em tudo, gente. A IoT está no teu celular, tá no teu computador, tá em tudo, né? Tá na máquina de lavar, tá em qualquer coisa. Foco nisso. Só que é muito importante que vocês, dentro do clube de robótica, entendam o que vocês querem fazer. Certo? Dentro do clube, qual é o problema que eu quero solucionar? O que é que vai me destacar de outros clubes de robótica? E principalmente, sonhem grande, pessoal. Assim, tem uma frase do Jorge Paulo Lemann, né, que é um empresário brasileiro, que ele diz que sonhar grande e sonhar pequeno custa ao mesmo tanto. Então, sonhe grande. Então, assim, é muito importante que vocês entendam, se sentem juntos e pensem, por que eu estou criando um clube de robótica? Qual é o motivo pelo qual eu estou fazendo isso? Quem eu quero beneficiar? O que é que eu quero criar? O que é que eu quero fazer e onde é que eu quero chegar?
Porque daí vocês vão poder encontrar as respostas de quais são as tecnologias que são mais interessantes para vocês. Eu, por exemplo, eu tenho um MBA em Inteligência Artificial e Data Science. E o meu MBA também é em Big Data. Eu não gosto muito de Big Data. Eu sei que é importante, eu sei que é necessário para minha carreira, mas eu não consigo gostar de Big Data. Não consigo. Vou ter que me obrigar a trabalhar com Big Data mesmo sem gostar? Não. Eu sei que é necessário, eu vou ter uma compreensão sobre isso, mas eu não vou me obrigar a isso. E a ideia é que no clube de vocês também não se obriguem a saber tudo. Entendam o propósito que vocês querem cumprir, o problema que vocês querem solucionar, e aí sim vocês começam a pesquisar. Dentro disso, quais são as iniciativas no mundo? E não se fechem à robótica, pensem em iniciativas no mundo que estão fazendo coisas interessantes. Eu posso aplicar os conceitos de robótica nisso? Sim ou não? Se eu posso, qual é a tecnologia que estão usando hoje? IoT. Vou aprender IoT. Sabe? Então, eu acho que o caminho, na verdade, tem que ser esse. Prefiro não dar um ponto específico para não criar aquele cabrestozinho na cabeça de vocês. Isso, gostei. Até por conta que, às vezes, quando expondo uma ideia, né, você bloqueia o raciocínio de outro. Né? Um pouco, às vezes sim, às vezes sim. Justamente, né? E é sempre o que eu falo para os estudantes, né? O caminho do sucesso é você fazer aquilo que você vai se identificar. Isso. Né? Eu vou precisar sair daqui a 6 minutos. Pronto, pois é, estamos chegando. Eu vi que tem mais uma pergunta. Isso. Aí... Desculpa, pessoal, é que eu pensava que era de 15 às 16. Isso mesmo. Senão eu teria colocado um tempinho a mais. Nós estamos concluindo. Quem tem mais uma pergunta? Eu aqui, ó. Pronto. Então, boa tarde, Gabi. Boa tarde, Ludmila. Na questão do meio ambiente, como ou de que maneira a tecnologia poderia estar ajudando o meio ambiente nessa questão que já, como por aqui no Brasil, como a gente já sabe, ele está passando por muita dificuldade na questão das queimadas, poluição dos rios, destruição de habitats animais. Aí eu queria estar tirando essa dúvida. Certo. Então, na verdade, ela pode ajudar em tudo. Que novamente a gente cai naquele mesmo ponto. A gente tem que entender qual é o problema que a gente está solucionando, certo? Porque, por exemplo, quando a gente cria uma startup, para vocês entenderem um pouquinho essa questão do problema. Quando eu crio uma startup, o meu principal foco tem que ser solucionar o problema de alguém. Porque se eu soluciono um problema de alguém, especificamente alguém, uma pessoa, no caso, uma pessoa seria um grupo, né, de pessoas, porque não é só uma pessoa que vai comprar, são várias. Quando eu soluciono o problema de alguém, eu consigo ter gente para comprar o meu produto. E assim como qualquer outro negócio, uma startup ambiental também quer ter lucro, também quer fazer a empresa girar, também quer fazer as coisas acontecerem. Hoje, um grande problema que a gente enfrenta quando fala em causa ambiental é que o problema ambiental é o problema de todo mundo, e não é de ninguém. Vocês veem que ninguém se responsabiliza, né? Assim, todo mundo faz hashtag SOS Amapá, mas ninguém se responsabiliza de fato com a situação. Olha só, essa situação, aconteceu isso, né? Então, o problema ambiental, ele acaba acontecendo, isso acontece muito. Diga não ao plástico, hashtag diga não ao plástico, e tá tudo bem, eu vou deixar de usar meu canudo, mas e todas as outras coisas que eu tô usando, só que ao mesmo tempo eu não tenho culpa, porque a indústria faz isso e eu preciso comprar, porque eu preciso comer. E vocês entendem que é uma trilha gigantesca de atores aí, que todos têm que se responsabilizar? Então, qualquer tecnologia pode ajudar o meio ambiente, tá, Ludmila? Qualquer uma.
A questão não é a tecnologia que eu uso, é o propósito que eu tenho para usar essa tecnologia. Por exemplo, tem uma startup aqui muito boa aqui em São Paulo, que ela chama Cataqui. Cataqui é um aplicativo, na verdade, assim, e é muito importante, tá, gente? Startups não são só os aplicativos, né? Porque justamente Cataqui é um aplicativo. Mas o Cataqui, eles perceberam que existia um problema muito grande dos catadores de lixo aqui em São Paulo, que eles são responsáveis hoje, os catadores de lixo, pessoal do Brasil, eles são responsáveis por 90% da reciclagem do país, tá? Não é governo, não é cooperativa, não é não sei o que, são os catadores de lixo. Então, eles são responsáveis por isso. E o que é que acontece? Quando o pessoal que estava criando essa startup, eles perceberam que um grande problema deles é que eles, às vezes, um condomínio não sabia que o catador ia passar tal dia e entregava o lixo todo junto para o caminhão do lixo. E o caminhão do lixo não separa, ele leva. Quem separa é o catador. Então, o que aconteceu? Eles perceberam, olha, se a gente criar um aplicativo que conecta todos os catadores da cidade com pessoas que querem reciclar lixo. Então, eu tenho no meu celular um Cataqui, eu junto os meus resíduos bem certinho, lavado, bonitinho, tudo certo, porque também não adianta você entregar plástico sujo, que não recicla, tá, pessoal? Plástico você tem que lavar e colocar num lugarzinho separado. Se você entrega sujo, não vai reciclar. Então, eu separo tudo isso, coloco numa caixinha, chamo um catador mais próximo ali do mapa, ele avisa, olha, eu tô aqui há 10 minutos, como se fosse um Uber, igualzinho. Ele chega na minha casa, pega, tal, eu coloco ali no carrinho dele, ajudei ele me ajudou, os dois ajudaram o meio ambiente, ele tá naquela carrocinha, então ele ainda não tá gerando resíduo nem pro ar, nem pra terra, nem pra nenhum canto. Catador é vida, sabe, assim, definitivamente, eles, assim, estão levando nas costas o serviço de reciclagem desse país mesmo, tá? Então, vocês entendem que, assim, a gente pode ir tanto disso até a startup do Elon Musk, gente, que é a SpaceX, famosérrima, sabe, que é de criação de placas solares. Então, assim, a tecnologia, ela pode servir para tudo, digamos assim. Gabi, muito obrigado mais uma vez, né, pela sua presença e disponibilidade de estar conosco. Esperamos poder recebê-la um dia na escola, tá? Já afirmo que estamos de portas abertas para, né, caso você precise de algo, e pode contar conosco, tá? E os meninos, eu tenho certeza que absorveram muito com suas palavras sábias, né, e vasta experiência. Mais uma vez, em nome de todo o trio gestor, que também está se desdobrando hoje em outras ações da escola, um projeto da Vale, no qual fomos contemplados. É um projeto de leitura, de incentivo à leitura, né? E eles também estão acompanhando nesse momento, então se dividiram, né? De presente tivemos a professora Leuana, muito obrigado, né? Queremos agradecer ao governo do estado do Maranhão, a professora Andréia Simas, a nossa gestora regional de Viana, tá? E, no mais, muito obrigado. E mais alguém tem algo a falar para a Gabi? O horário dela já está se esgotando, rapidinho. Desculpa, pessoal, que tem uma reunião, Tudo é por bem. isso. Senão eu ficava aqui, ó, tranquilo com vocês. Com certeza. Já estamos gratos, Gabi. Eu só quero agradecer o privilégio de ter ela aqui na nossa live. Ai, que bom. Muito obrigada, viu? Obrigada, viu, pessoal? Sem dúvida também é um privilégio para mim. É sempre bom conversar. Eu fico muito feliz que vocês tenham esse ímpeto. Peço desculpas mesmo. Eu realmente poderia ter colocado mais tempo. Realmente não sabia, porque senão eu teria colocado pelo menos mais meia horinha. Mas continuem com essa vontade, com esse ímpeto. Não percam isso, porque o mundo, ele precisa disso, tá? Não precisa de super-herói, não precisa de gente para fazer um absurdo de coisa. Se a gente entender o nosso papel, entender o problema que a gente quer solucionar e criar uma solução
clara, objetiva para aquele probleminha que eu quero solucionar, que às vezes parece uma coisa tão pequena, mas que pode ajudar tanta gente, já é suficiente. Vocês podem ter certeza. Imagina se todos vocês solucionarem um probleminha ambiental. É muito melhor do que ter um super-herói tentando resolver tudo ao mesmo tempo. Tá? Obrigado. Sei que a sementinha foi plantada no coração e na mente de cada um. Muito obrigada, viu, pessoal? Tá? Então, até mais. Fiquem todos com Deus. Obrigado pela presença. Okay? E até breve. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.